Olá, eu estou aqui com o Léo Posidônio, meu amigo Léo, para uma conversa sobre arte, diálogos sobre arte. Mas antes disso, vou passar a palavra para ele se apresentar. É, Ei, Ana, tudo bem? Eu sou Léo Posidônio, eu sou formado em Artes e Design pela Universidade Federal de Juiz de Fora e eu trabalho com design gráfico principalmente, com mídia social, com marketing e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre arte. E como eu falo com frequência aqui, né, saúde mental e arte se relacionam intimamente. Sim, E esse é o assunto da nossa conversa. Eu queria começar te perguntando, primeiro te dando as boas-vindas, né? obrigado. E dizendo que é um prazer te receber aqui, prazer conversar com você. E te perguntar o que é arte? Pergunta inicial que ao mesmo tempo parece simples, mas que guarda uma. É uma pergunta bastante complicada, na É. verdade. A gente costuma dizer que é mais fácil dizer o que a arte não é do que dizer o que ela propriamente é. É bem complicado, na verdade, e a gente costuma brincar de que é mais fácil dizer o que a arte não é do que o que ela propriamente é. Porque a arte, como espelho da nossa cultura e criação, né, produção da nossa cultura, ela nunca é uma mesma coisa em todo o tempo, ela está em transformação. E os teóricos também, eles têm maneiras de conceitualizar a arte e às vezes fazem algumas digressões. Então, uma que eu gosto bastante é a forma com que o Deleuze coloca a arte, né, como criação de afetos e perceptos, uma forma de organizar o caos. E o Deleuze ele coloca as três principais formas de organizar o caos, que é a ciência, a filosofia e a arte, e as três muito importantes. Uhum. Já que você tocou nesse ponto, queria já te perguntar como é que a arte está presente na sua vida, como é que a filosofia, a ciência estão presentes na sua vida. Vamos começar pela arte. Sim. Conta pra gente. A arte, ela foi muito estrutural na minha vida, porque eu cresci num lugar muito perigoso, num lugar muito violento, né, numa periferia, e desde cedo já muito sensível, eu era uma criança muito calada, eu não ficava muito na rua, no bairro em que eu morava, e a minha mãe já tinha vários livros, e eu lembro que lá em casa tinha duas edições da Barça, e eu ficava brincando com a Barça, que eu acho que era a letra G e a letra. Não, era a letra S e a letra C, que eu lembro que tinha as catedrais, as catedrais góticas, e desde cedo eu me conectei muito com os livros, me conectei muito com a arte, e por morar nessa periferia, onde a vida era tão crua, tão difícil, eu logo de início já comecei a criar maneiras de fazer o que a arte mesmo faz, que é criar maneiras de fugir daquela realidade, criando uma nova realidade, supondo uma nova possibilidade. Então, eu cresci acostumado a ser uma pessoa que vivia num mundo à parte. Eu É sempre fui um pouco excêntrico assim. excêntrico? Como é que era isso? É Como é que é isso? porque é porque quando você vive um pouco afastado, um pouco solitário, e eu era muito na minha, eu não tinha muito esse hábito de ver o que as pessoas viam, escutar o que as pessoas escutavam. Eu não tinha nem muito acesso, né, à música e tal. Então, eu já cresci acostumado a não estar inserido numa cultura ou não seguir uma cultura. Eu lembro quando eu era adolescente que os meus amigos escutavam um tipo de música e eu escutava outro tipo de música. E aquilo para mim era muito natural. Mas aquilo começou a ficar, adolescência, né? Começou a ficar claro que eu era diferente, entendeu? E aí eu tive que crescer tendo que lidar com essa diferença e tal, na escola. E,
E desde aí eu já me entendia como. Eu passei a me entender, para também me aceitar, né? Como uma pessoa excêntrica. É. É. Interessante. E a arte, de alguma forma, foi aí uma saída. Sim, a arte foi a maneira com que eu me inscrevi no mundo. E é como eu inscrevo o mundo em mim, né? A minha ótica principal. E falando na arte, no mundo, em você, vamos conversar um pouco de como que tá, como é que a arte se identifica hoje, pensando, né, você falou da sua vida, mas pensando hoje também e pensando no mundo, o que você pensa, assim, de como é que é, o que é arte hoje, como, o que a gente pode tecer de relação entre o mundo, a cultura atual e a arte? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a arte, ela é sempre espelho de uma cultura no tempo, né? Então, assim, a arte é a nossa produção e é, ela sempre espelha a nossa moral, a nossa ética, a forma com que a gente vê o mundo, os nossos conflitos, a forma com que a gente interage. Isso tudo transparece na arte que uma sociedade cria. Então, quando a gente vê o tipo de tempo, os acontecimentos que a gente tem passado, uma pandemia, conflitos políticos no mundo inteiro, guerras. A arte do nosso tempo, ela é... A gente vive num tempo muito plural. Então a arte, ela espelha isso também. Você vai encontrar N maneiras onde a arte se expressa, né? Antigamente, há séculos atrás, a gente tinha muito cerceado isso. Não, a arte ela tem que ser expressa na pintura, na escultura. Uma coisa de uma erudição, né? Sim, que tinha uma Erudita. técnica. Hoje, o século XX atravessa, a arte atravessa o século XX se destituindo de um veículo, né? O que a arte mostra pra gente no século XX é que ela é em si mesma e ela independe de um veículo, apesar de que ela use qualquer veículo, né? Quando Duchamp coloca um mictório na galeria, ele está falando, não importa o que o indivíduo utilize, ele é capaz de expressar alguma coisa, de afetar, de produzir um afeto. De produzir um afeto. Sim, e ele usa um mictório. Que afeta. Que afeta. Por quê? Porque a pessoa chega numa galeria de arte que sempre teve esse ar glamouroso de elite e lá tá um mictório e um mictório banal, não tem absolutamente nada de diferente nele, ele simplesmente comprou o mictório e botou lá e falou, é arte. E isso produziu afetos, sentimentos, transformações. Sim, né? discussões. A arte, Ah. depois disso, nunca foi a mesma. Foi um marco mesmo, né? Porque a discussão já existia, mas existia bastante ainda resistência. Mas nessas décadas, nas primeiras décadas do século XX, ficou claro que a arte não queria mais ser o que a gente queria que ela fosse. Eu gosto de falar na arte numa terceira pessoa porque a arte, como coletividade, ela nunca é o desejo de um indivíduo. Né? Ela é sempre expressão de uma coletividade. Interessante isso. E falando nessa coletividade, por um lado, né, essa coisa de um poder de transformação, de poder, tanto no sentido coletivo, da transformação coletiva, tanto no sentido, enfim, singular, de produzir sentimentos, afetos, e também, por um outro lado, a gente vê movimentos de que me sugerem que a arte pode assustar. Não, Em alguns com momentos, certeza. né, de ataques à arte. E eu queria que você falasse um pouco disso. Sim. Ela assusta? A arte Com certeza. pode causar aí Sim. A arte... esse susto? O que é isso, assim, esses ataques? O que eles representam? O que você pensa disso? Assim? Sim. Tem uma frase de um livro que eu gosto muito, eu não sei se vou conseguir lembrar ela na íntegra, que um personagem fala pro outro. Eu não quero te escandalizar com a verdade, mais do que a verdade em si escandaliza, né? Então, quando a gente fala de arte, você não separa a arte
do absurdo, né? Principalmente quando a gente, no nosso momento histórico, onde a gente vive com o absurdo o tempo inteiro, né? Então, a arte, ela vem escancarar o nosso tempo, a nossa cultura. Ela aponta, né? Ela Deixa aponta, claro. a gente pode fazer uma brincadeira Escancara. que a arte do nosso tempo, ela arrasta sua cara no chapisco, né? Ela não diz em palavras doces, né? E, novamente, quando a gente fala do nosso tempo, que é pandemia, a sociedade em flutuação, né? Porque o que a pandemia fez foi suspender de tal forma a nossa ordem social que a gente teve que observar como que essas construções sociais, elas são totalmente frágeis, elas quebram e elas estão se transformando o tempo inteiro. Elas são construções, né? Elas são não construções. Dadas aí em natura, não estão prontas. Exatamente. E se modificam. Exatamente. Já que elas são construídas, elas podem ser reconstruídas, modificadas. Elas devem, né? E a arte do nosso tempo, ela não é uma arte sutil, ela é uma arte escancarada, ela é uma arte que grita, ela é uma arte que chora, é uma arte que lamenta, é uma arte que não tem medo de sentir e que mostra que sente. É uma arte que escandaliza porque nós vivemos num tempo que nos escandaliza, né? Nós vivemos numa crise econômica, numa crise social, civil. A gente tem gente pegando comida de latão de lixo, osso de boi, de caminhão de lixo. E a arte como expressão de um tempo, de uma cultura, nada nos tocaria se fosse algo sutil. A gente precisa que a arte também grite de uma forma que ela grite o grito que a gente não consegue dar. Ela grita por nós. Ela grita por nós. Nós gritamos e não sabemos que gritamos. E chega a arte e expressa esse espanto, esse absurdo, sabe? E eu acho que isso é incrível porque a gente não consegue, de certa forma, fazer isso de outra maneira. Apenas pela arte. Apenas como a única saída possível. Porque a arte como criação de afeto, né? Como criação de afeto, ela vem realmente te afetar. E o nosso tempo, ele requer uma dose alta de afeto. Para que se afete. E eu fico pensando, né, quando você diz isso da arte que grita, que escandaliza, que aponta, né, isso que tá aí escandalizado, né, que tá Sim. esse absurdo, mas existe, né, uma parcela da população, existem pessoas que parecem não dar conta disso, né, de ver esse absurdo ou isso aí escandalizado, tão escancarado, assim, Sim. né, que da mesma forma que se negam a olhar a pessoa tentando encontrar comida no lixo, Sim. se prefere ou não olhar ou atacar a arte, né? Sim, sim. A gente pode traçar um paralelo, talvez, com o recalcamento, né? A arte, como produção de afetos, a gente também é capaz de recalcá-la, né? Então, você pode chegar com uma obra de arte e a pessoa simplesmente optar por ignorá-la, né? E ali ela opta, a gente chama, vamos usar essa palavra, né, de opção, mas às vezes ela nem se dá conta de que ela está tendo essa resposta. Talvez não seja tão voluntário assim. Essa reação de afastamento. Porque se a gente toma a arte como a produção de uma realidade possível, né? Ou seja, você pode ver na história, sempre que tem um momento de guerra, um momento ditatorial, uma sociedade cerceada, a primeira coisa que esses governos fazem é limitar o acesso à arte. Por quê? Porque as pessoas, elas têm que ser mantidas na convicção de que aquela realidade é a única possível. E o que a arte faz é mostrar que existem N opções, N possibilidades, né? A arte, ela planta realmente uma semente de insatisfação que coça, a pessoa não dorme, sabe? E
O É que muito. é o que não é interessante para regimes totalitários, Não né? é, não é. Aham. Exatamente. Abertura para outras visões, outras Isso. possibilidades que não Você não aquela, pode né? questionar, né? É. Você tem que obedecer. E se existem várias possibilidades, o que a arte mostra para nós, existem várias possibilidades de questionamento. Sim, a arte do nosso tempo, ela é uma arte que questiona, é uma arte que briga, né? E a gente tem a questão da arte brigando o tempo inteiro com a própria academia, ou seja, contra os próprios teóricos da arte. Você tem uma produção artística dos artistas fora da academia, lutando para que eles possam ser reconhecidos, mesmo que exista uma hierarquia dentro do mundo da arte, né? Por exemplo, há uns anos atrás teve um ataque à Bienal, você lembra? Entrou um monte de gente atacando e tal. E aquilo foi uma forma de comunicar, olha, a gente não está afim da arte institucionalizada. A arte não está só aqui dentro da instituição. A arte está no grafite, a arte está na rua, a arte está sendo expressa a todo momento. E essa arte da rua, ela precisa ser ouvida, né? Não vai ser uma teoria dentro da academia que vai dizer o que é a arte, porque a arte ela é construída a todo momento. A arte, ela é em si mesma, você disse algo nesse Sim, sentido, sim. né? Isso merece um momento, porque é uma coisa muito interessante que a gente vê atravessar o século XX. Né? A arte, ela tinha. A gente sempre achava que a arte era a expressão do belo. A arte era. A minha preferida acho que do Alberti, eu não lembro se é Alberti ou do Vasari, que eles acreditavam e diziam que a arte ela tinha três deveres, que era o dicere, docere, delectare, que era dizer, ensinar e deleitar. Deveres. Então a arte ela vinha tipo, tem a questão do belo, né? Ela deleita, tem a questão do dizer, então tem uma coisa expressa ali pra gente aprender e tal, é um ensinamento, né? E a arte, então ela sempre teve um cabresto, né? A gente sempre teve alguém dizendo o que era arte, Um né? controle mesmo. Um controle. Uhum. E a arte no século XX, ela vem de tal forma e com tal força, muito impulsionada por tudo que aconteceu no século XX, de mostrar que antes a gente acreditava que existia, você sabe essa frase, a arte imita a vida e a vida imita a arte? A arte chega e fala, eu não imito ninguém, eu sou eu mesmo. A minha existência independe de qualquer imitação. E o que acontece aqui não é uma imitação. Eu estou criando algo novo. É uma criação. É uma Que é criação. diferente Mas de não imitação. existe. A realidade é essa. Não é sobre isso. Essa não é a discussão da arte. Ela independe e a arte, ela estoura da gente. Ela vaza da gente. Às vezes até quando a gente acha que não é criativo, que não é artista. Por exemplo, eu lembro da minha avó. Eu em casa morava com a minha avó. Lembro de ficar em casa à tarde com a minha avó sozinho, só eu e ela. E ela ia escutar seus louvores, que ela é evangélica. E ela ficava lavando roupa no tanque, à mão, e cantando. E era o único barulho na casa, era minha avó cantando. E o barulho da roupa na pedra do tanque. E era ritmado, né? E isso me gravou profundamente. Hoje eu consigo perceber que o que ela fazia era, naquela realidade monótona e, de certa forma, até mesmo hoje a gente consideraria chata, sabe? Ela criava uma maneira criava um corpo, criava uma capa para aquilo e ela cantava. E na música, ela tornava aquela realidade de lavar a roupa na pedra muito mais interessante, muito mais gostosa. Ela criou, ela transformou. Ela transformou. Que é o que da arte, né? Sim, e ali ela estava.
ela estava tendo uma expressão artística despretensiosa, totalmente não intelectualizada, não erudita. Era uma expressão de um afeto. Que bonito isso que você falou. Soa com poesia. Sim. É arte. Sim, Te exatamente. escutar tá aqui, transformando aqui dentro. Exatamente. E me conta mais de você. A gente já tinha comentado, introduziu ali algo sobre arte, filosofia, ciência. Elas se relacionam? Na sua vida tá presente? Me conta mais. Sim, sim. Não, na minha vida, eu acho que na vida de todos nós, né, a gente tem a possibilidade de ter. Eu gosto como eu já falei, eu gosto muito da noção da forma com que o Deleuze organiza as três, né? Que para o Deleuze, a arte, ciência e filosofia são as três formas que os seres humanos organizam o caos, né? E são três formas que se complementam, né? A gente pode usar as três lentes para ver o mundo. E eu acho o mundo muito mais interessante quando a gente é capaz de usar essas três lentes. E no meu trabalho, por exemplo, eu sou designer gráfico, o que significa que eu não sou um artista que tem a liberdade de criar o que quiser. Eu respondo a uma demanda, né? Eu tenho um briefing, eu tenho um cliente, uma cliente que me faz uma requisição e então ali o meu trabalho ele começa na filosofia, né? Tudo que eu escuto eu vou racionalizar. Então, na conceitualização da criação de uma identidade visual, eu filosofo, né? Porque eu gosto muito de usar o exemplo, gosto muito de lembrar do exemplo da última logo que eu fiz para um filósofo. Olha Sim, só. eu ainda vou postar ela. E na verdade, ele é um psicólogo, o Thiago, só que ele é de formação, ele já é filósofo. E quando ele me procurou com uma frase do Heráclito para eu criar uma logo. Tudo passa. E ali eu já fiquei super animado. Eu falei, gente, sempre quis criar uma logo para um filósofo e tal. E isso exemplifica bem que eu precisei filosofar para achar uma maneira de transformar o conceito em imagem. Ou seja, eu tive que imaginar o conceito. Então, se você pega na imaginação, né, na transformação imagética, você transforma a filosofia em arte, né? Só que aí o design ele me dá um limite, porque o design ele tem diretrizes, ele tem métodos e ele fala não, você não vai criar qualquer coisa. E é aí que o design fala não sou arte, entendeu? A gente dialoga, mas o design ele é muito mais comercial do que artístico, né? Então cabe a cada profissional fazer ali a sua receita. Tem profissionais que vão ser mais artísticos e tem designers que vão ser bem mais comerciais. E aí cada variar a intensidade com que está presente, Isso, arte, a filosofia. Isso. E eu gosto de dizer que ambos são necessários. Ambos tem lugar para ambos, tem clientela para ambos, entendeu? Então, Você fala no sentido de profissionais que vão mais para o sentido comercial, isso é para não hierarquizar a profissão, arte. né? De tipo, eu sou mais artístico, eu valho mais, né? Se tem demanda, é necessário. E então o design ele chega com um limite para mim. Ele fala, olha, para você criar uma logo, a logo tem que ser minimalista, ela tem que ser um signo simples para que você absorva o signo muito rapidamente, né? E ele também tem que ser simples, porque quando eu ver ele pequeno, eu tenho que ser capaz de discernir ele tanto quanto grande. E ele tem que ter tal e tal cor de tal maneira para que quando eu ver ele numa escala de cinza, ele não se transforme em outra coisa. É um método, né? É um método. Então, é também um método, exato. Né? Então aí que a gente se aproxima de uma coisa científica que é metódica. Então no design, na minha profissão de design gráfico, eu consigo unir as três coisas. E isso me deixa muito animado, assim, aumenta bastante a minha potência, porque eu consigo fazer
que eu consigo fazer essa conversa, esse diálogo constante entre as formas de se organizar o caos. Então, eu estou a todo momento organizando o caos. Nós estamos, né? Mas eu estou a todo momento costurando esse caos um no outro para fazer mais sentido. Para produzir algo a partir desse caos, né? Exato. É interessante que assim, eu penso nisso de organizar o caos, mas sem que ele vai continuar sendo caos. Exato, né? exato. Mas isso é uma questão também da gente pensar a nossa, o que Spinoza chamaria de servidão, né? A gente organiza o caos como criação, mas a gente é servo, né? A gente não tem o poder de chegar no caos e falar Para de ser caos. para de ser caos. Vire Né? harmonia. Tipo, a gente tem essa obsessão em organizar para que a vida fique mais fácil, né? Ou que para que haja vida. Porque no caos, né? Se você é solto no caos, você não constrói nada, entendeu? Então, para construir, a gente começa a traçar uma saída. E a gente traçou as três: ciência, filosofia e arte. E o caos, o que ele mostra pra gente, ainda citando o Spinoza, é que a gente é muito pequeno. A gente tem as nossas formas de organizar o caos, mas ele vai continuar sendo caos. A gente não vai estar nem aqui mais e o caos vai estar aí. A arte vai desaparecer, a ciência vai desaparecer, a filosofia vai desaparecer. E o caos não. Ele continua. Ele continua. Mas é muito interessante também, tem uma frase do Saramago, que ele dizia: o caos é uma ordem a se decifrar. Aí já abre para uma conversa grande. Exatamente. E aí? Você decifra um pouco esse caos? É o que a gente tenta. Trabalho, a gente tenta o tempo não inteiro. só com o seu trabalho, mas sua vida, através da arte, da filosofia, da ciência. Mesmo que uma decifração que não seja total, que não elimine o caos, né? Sim, como eu disse, né, com a questão da minha infância e como eu aprendi a viver, eu até hoje tenho como ótica principal a ótica artística, sabe? Tanto que para eu aprender sobre o lado comercial do meu trabalho, é muito mais difícil. Eu lidar com a burocracia, eu lidar com captação de cliente, né, com a questão do marketing. É uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, porque essa não é a minha ótica principal, né? Então isso é um desafio para mim, que eu tenho que ir aprendendo. E é muito legal também você olhar por essa ótica, tipo, você está aprendendo, né? E a vida para mim, ela é pautada de uma forma, ela é lida e escrita de uma forma artística. Então, eu estou a todo momento olhando para organizando o mundo de uma forma estética, né? Que aí é um rastro artístico, e a todo momento questionando, a todo momento conversando, criando diálogo. E eu tenho um hábito que combina muito com a minha profissão. Mas isso parece bem filosofia que você disse agora, né? Questionando, criando diálogo. Sim. Talvez conceituando. Sim. É porque eu acho que a arte, ela é a criação de afeto, né? Então, ela te traz uma sensação. Ela desperta uma sensação. Só que você tem que inteligir essa sensação. E quando você intelige, quando você cria sentido daquilo que você sente, você racionaliza, você filosofa. Você conceitua. Cria conceito. Exatamente. Você estabiliza aquilo. Muito legal, né? Conversa boa, Léo. Conversa boa. E aí, como é que tá agora pra você falar disso? Como é que é pra você? Como é que você se sente, já que a gente tá falando de sentimento aqui, de afeto? Em relação a... essa conversa. Como é que é pra você falar de arte, viver Eu gosto muito dessa conversa. Eu gosto muito da conversa onde a gente pode expressar, lógico que muito do que eu tô falando aqui é a minha percepção, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito solitária. Sempre fui uma pessoa, assim, muito de ficar nos meus pensamentos. Mas eu venho aprendendo também que é muito bom a gente dividir os nossos pensamentos, afetar as outras pessoas e realmente se desapegar das nossas
convicções, como entregando para as outras pessoas transformá-la, né? Eu gosto muito quando eu posso conversar com alguém e a pessoa me devolve uma perspectiva e uma percepção que eu não tinha pensado. E ali aquilo aumenta a minha ideia, o meu afeto, o meu conceito, né? O transforma e a vida nunca é chata. Você elimina o tédio, né? Uhum. Interessante, muito interessante. E você me afetou com suas palavras hoje, com sua É. história, Ah, legal. a nossa conversa. Sim, E espero que tenha afetado também quem está nos assistindo. sim. Então, de alguma Foi forma, ótimo. foi uma conversa artística. Foi uma Já conversa que gerou sentimento e artística e afeto. filosófica. Artística e filosófica. Muito obrigada. Quero Eu que conversar com agradeço. você mais vezes por aqui. Vamos. Vamos marcar mais. Bora. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. E até a próxima, porque vai ter próximo, como a gente está conversando aqui.